A Chama da Revolução, uma alcunha para um próprio Mugiwara no time skip, que faz bastante sentido em relação ao que nos leva à história final de One Piece. Toda a questão do amanhecer pode estar relacionada com isso, e a verdade é, o fogo em si é uma coisa muito importante em One Piece, né? A gente sabe sobre a Ilha dos Tritões, que seria queimada pelo Luffy, a Chama da Revolução, que no caso seria Nico Robin, e muitos golpes do Luffy relacionados com o próprio fogo, além dos seus irmãos, né? Então a gente tem algumas coisas aí para explorar, e eu vou falar porque que no final tudo isso vai vir abaixo, o mundo de One Piece vai pegar fogo. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal, que você me ajuda muito e é de graça. Então, faça aí. Vamos primeiro então falar sobre a Chama da Revolução, né? Nico Robin. Ela ganhou esse título após os revolucionários resgatarem ela lá em Tequila Wolf, assim que ela foi enviada por Kuma, né? Em todo o rolê que aconteceu em Sabaody. Ela foi chamada de Chama da Revolução muito provavelmente pelo fato dela conseguir ler poneglyphs e ser praticamente a única, né? De acordo com o que a gente tem informação, apesar dos Yonko estarem tentando arranjar os seus próprios jeitos de chegarem ao meio de ler os poneglyphs, e assim como, por exemplo, Oden sabia, talvez o seu filho, né, pudesse aprender, acabou que não, mas Nico Robin está aí para satisfazer essa necessidade e ser realmente a pessoa que pode mudar o mundo. A queda do governo mundial sendo liderada por uma pessoa que sabe de toda a história do mundo de One Piece é muito importante. Tudo que o governo mundial andou fazendo durante todos esses anos para manter a sua superioridade e a sua dinastia com relação aos outros povos e às outras raças que One Piece possui. Além do esquisito domínio gigantesco que os Tenryubito possuem sobre todos os outros seres humanos. Robin vem aí como principal motivo para quebrar isso ao meio, ser aquela que vai mudar toda essa relação dos Gorosei, de Im-sama, do governo mundial com o resto do mundo. O incidente em Ohara é bastante icônico, né, em toda a história da Robin, e a gente sabe que os revolucionários então têm buscado, né, sobre ela, né, têm tentado achar ela para muito provavelmente tentar protegê-la de quaisquer perigos que o governo mundial represente. Ao final do século perdido, o surgimento do governo mundial aconteceu, né? O reino antigo foi apagado da história pelos mesmos e desde então Ohara tinha sido o ponto de estudo sobre tudo isso, com pesquisas proibidas pelo governo mundial por atacarem, né, diretamente eles, tentando descobrir algo que eles tinham supostamente apagado. Sem nem mesmo citar o nome desse reino antigo, Clover foi morto pela CP0 numa ordem dos Gorosei, tudo porque ele sabia da existência desse local. Ohara foi atacada e destruída pelo Buster Call, tudo porque era um lugar de bastante informação, além do fato, né, de diversos civis terem sido atacados também. Esse é o perigo que Nico Robin representa para o governo mundial hoje. Alguém que mesmo tudo isso acontecendo, está viva ainda, né? Ela conseguiu fugir disso tudo graças à ajuda de Aokiji e do Jaguar de Sol, dizendo que um dia ela iria conseguir achar companheiros que o protegeriam, no caso seu sonho também a protegeriam, assim como ela encontrou Luffy do Chapéu de Palha. Curiosamente, Ohara cai em chamas após o ataque do Buster Call. A gente sabe que Ohara foi destruída por saber demais, né? É basicamente o quanto a Robin está infligindo problemas para o governo mundial hoje. Ela literalmente não sabe de nada ainda da verdadeira história, assim como a gente, e basicamente Ohara foi destruída só por ter este tipo de conhecimento. Robin se mostra extremamente insegura, né, com todos os outros companheiros dela, até ela ver alguém desafiar o próprio governo mundial
para salvar ela. Mais uma vez, o fogo está um pouco incluso nessa parte da história. Vemos a chama do governo mundial, né, a bandeira, perdão, do governo mundial queimar em chamas, né, e ser destruída pelo Sogeking por ordens do Luffy. Mais uma vez mostrando que a representação do fogo é basicamente uma revolução, né, serem inimigos daquilo que é maior, né, que controla todo o universo de One Piece. E aqui vem o primeiro passo, a revolução que o Luffy causou não só para Robin, mas para todo esse sistema de Enies Lobby. Ninguém nunca atacou o Enies Lobby, ninguém nunca fugiu de Impel Down, ele fez os dois. E basicamente tudo isso atacando o governo mundial de maneira direta com a chama da revolução. Claro, Nico Robin é bastante conhecida no mundo de One Piece, mas por que os revolucionários saberiam provavelmente tanto sobre ela? Talvez Dragon fosse diretamente envolvido com a marinha, né? A gente sabe que nessa época provavelmente não havia revolucionários. Os revolucionários vieram a partir de diversas iniciativas onde o governo mundial se tornou extremamente agressivo com suas relações com reinos que não apoiavam eles. Se de fato Dragon foi um marinheiro, afinal o Garp era o seu pai e faria todo sentido, né? A gente teria aí o Dragon tendo conhecimento e entendimento de tudo que aconteceu em Ohara. Assim como seu pai, ele não tinha intenções boas com relação aos Tenryubito e muito provavelmente com os Gorosei. Garp nunca quis ser um almirante justamente por não ter que seguir este tipo de ordem. E o Dragon ser algo próximo a isso seria bastante interessante. A gente tem aí um ponto onde o Dragon entra muito bem e seria o melhor motivo para ele criar os revolucionários. O ataque incessante àqueles que querem descobrir a verdadeira história. Claro, eles não queriam tirar a Robin do bando do Luffy para conseguir isso, mas só ter ideia de que ela está protegida, né? Afinal, o Dragon provavelmente confia no seu filho para isso. E só da ideia dela estar protegida e ser capaz de realmente chegar na verdadeira história do mundo e poder revelar ela para todas as pessoas, e assim uma guerra será instaurada entre o governo mundial e os Chapéus de Palha e todo o seu esquadrão, né, a sua frota, seria um motivo gigantesco pelo qual ela seria a chama da revolução. E agora, tendo um pouco mais de conhecimento sobre o One Piece, a gente sabe, por exemplo, que Nika era o deus do sol, né? E o sol é conhecido por ter o fogo dele ali aceso o tempo todo. E a comemoração em Skype, que é diretamente correlacionada com o Nika, né? Onde a gente vê a sombra do Luffy se divertindo com uma panela na mão, que é muito parecido com a sombra que a gente vê quando o Rusru fala sobre o Nika. Tá tendo um fogo ali, né? Um fogo que demonstra uma mudança, né, de algo que estava ali há anos por causa de ideias contrárias e do absoluto Deus Enel. Pelo pouco tempo que Momonosuke passou com seu pai, ele não pôde aprender a ler os poneglyphs. Então, Robin é de fato a única pessoa capaz de fazer isso. Curiosamente, né, a gente tem aí uma questão bastante intrigante, né, que a Mama queria que a Purin conseguisse ler os poneglyphs. E até o momento ela se mostrou incapaz de fazer isso, mesmo supostamente despertando seu terceiro olho. E o Kaido, ele basicamente se manteve ali numa, tipo, vou pegar Robin e é isso aí. Vai ser o que tem para fazer, né? A gente vê a Black Maria falando sobre isso. Então, a gente não tem outra escolha. Ou pega a Robin, ou, né, ninguém vai conseguir chegar no One Piece. Então, por que isso é intrigante? Como que o Barba Negra supostamente chegaria na ilha final antes do Luffy sem a Robin, né? Por mais que os poneglyphs apontem para um caminho, talvez não tenha como ele entender, ou talvez só as informações fiquem meio embaralhadas, né? Ou será que ele esconde algo a mais dentro dele, né? Afinal, Barba Negra é uma caixinha de surpresas. Ela e Luffy, nesse momento, vão fazer o par perfeito, digamos assim.
não para um relacionamento, mas sim para o mundo de One Piece, né? A Robin é a que vai ser a chama da revolução. Ela vai trazer e propagar a informação que é o final de One Piece, a história verdadeira, o século perdido, o reino antigo, tudo isso será revelado de uma vez só, vai ser só pancada atrás de pancada, informação atrás de informação. E mesmo ela tendo isso, mesmo as pessoas sabendo disso, será que alguém conseguiria realmente começar, né, essa revolução inteira? E é nesse momento que o Luffy do Chapéu de Palha entra. Ele é, digamos que a gasolina, ele é a ignição daquela chama, ele é o que vai aumentar ela em 100, 200, 1000 vezes. Ele vai trazer aquilo para uma escala global, partindo para uma guerra final contra o governo mundial com toda a sua fúria focada em Im-sama. E isso tudo é algo curioso, porque eu já falei sobre isso aqui algumas vezes e eu vou falar de novo. Para mim, o despertar da fruta do Luffy, sendo chamado de Gear 5 ou não, é relacionado com fogo. A gente sabe que o Luffy tem diversos golpes com fogo, né? A gente sabe que ele basicamente aprimorou suas habilidades com isso. A gente sabe também sobre algumas teorias que possui sobre a borracha esquentando muito e ficando super dura. E eu vou trazer aqui, né, novamente o que eu já falei sobre. O Gear 5 do Luffy, basicamente, na minha opinião, vai ser uma mistura de golpes relacionados ao tigre, ou pelo menos um golpe do tigre, só que suas habilidades vão ser relacionadas com fogo. O seu despertar é, na verdade, uma ignição final no seu corpo, né? A gente sabe que algumas coisas do Luffy funcionam de uma maneira intrigante por seu corpo ser de borracha, e o fogo que sai dele supostamente seria relacionado com a fricção do haki do armamento no ar e com muita velocidade. Mas, trazendo isso para o corpo do Luffy, ele teria uma própria bomba de óleo rodando ali dentro a todo vapor, né? Então, eu acho realmente que isso pode ser e acabar se tornando realidade, seja Tiger Man, seja Lion Man, mas com golpes de fogo. Seu corpo não precisa estar em chamas, talvez as nuvens que ficam no Snake Man, só que com chamas agora, seria interessante em questão de design, mas... Bom, eu vou deixar aqui dois cards na verdade, falando sobre isso um pouco melhor, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, senão eu vou me estender aqui demais. Para a Ilha dos Tritões, porque aquilo ali ficou muito perdido e assim, todo mundo sabe que ele não vai realmente destruir a Ilha dos Tritões por mal, né, querendo causar alguma coisa contra eles. Na verdade, essa ilha vai ser destruída pelo colapso da Headline, muito provavelmente. E isso tem a ver com chamas, por causa de toda essa questão das chamas da revolução. Talvez a Ilha dos Tritões não seja destruída diretamente lá de baixo, nem faria sentido, porque para chegar lá para baixo tem toda uma engenharia. Mas você destruir na parte de cima dela, por exemplo, do topo da árvore, quem sabe, né, das raízes da árvore, chegando com os golpes do Luffy sendo direcionados à Headline, faria bastante sentido, sabe, terminar tudo em destruição e chamas. E aí, quando você tem um monte de coisa caindo, explosões acontecem e realmente pode acabar entrando em chamas a própria ilha. E aí, curiosamente, como eu falei, tudo isso acabaria sendo chamado de amanhecer, né? O amanhecer. Por que seria chamado assim? Por que isso tem a ver com One Piece, né? Teoricamente, o mundo de One Piece hoje está vivendo numa escuridão causada pelo Im-sama, né? E que eles próprios não sabem quem é o rei, né? Quem é o dono dessa escuridão e quem é o rei do mundo. No caso, esse mesmo que eu acabei de citar. Então, ele trazendo a escuridão para o mundo, o amanhecer, que queimaria tudo pela frente, seria que a chama que causaria a destruição da própria escuridão. Claro, isso aí é basicamente algo hipotético e meio... Como é que eu posso explicar? É meio abstrato, não é algo realmente que vai acontecer fisicamente, mas em questões simbólicas, isso eu acho que pode acabar acontecendo, e o One Piece adora simbolismo, o Oda adora.
Então, mas eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que eu tô brisando o bagarai ou se faz algum sentido isso tudo que eu tô falando. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Eu fui.